Hoje, segunda-feira, 26 de maio de 2025, Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Bombardeio israelense atinge e deixa 36 mortos em uma escola. Protesto na Marginal Pinheiros causam caos na manhã paulista. E mais, os detalhes do grave acidente entre uma moto e um carro em Suzano. Tem tudo isso e muito mais no seu Jornal de hoje. Um bombardeio israelense atingiu uma escola que abrigava pessoas deslocadas no bairro de Daraj, na cidade de Gaza, deixando ao menos 36 mortos, entre eles mulheres e crianças, segundo autoridades de saúde locais. O ataque ocorreu na manhã desta segunda. Imagens nas redes sociais mostram corpos gravemente queimados. Ao todo, 52 palestinos morreram hoje em diferentes ataques israelenses. Israel afirma ter atacado um centro de controle do grupo Hamas, usado para planejar ações contra civis e tropas. Desde o início de maio, as operações militares israelenses se intensificaram. O objetivo, segundo o governo de Israel, é enfraquecer o Hamas e resgatar reféns capturados no ataque do dia 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas. Apesar da pressão internacional e dos alertas de fome iminente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou que Israel pretende manter o controle total da faixa de Gaza. Segundo autoridades locais, cerca de 77% do território já está sob domínio israelense. A ofensiva, que já dura mais de 7 meses, causou a morte de mais de 53 mil pessoas, a maioria civis, e forçou quase 2 milhões de palestinos a deixarem suas casas. Agora vamos vir aqui para o Brasil. Olha, a cidade de São Paulo teve paralisações que afetaram a manhã do paulistano. Um protesto na Marginal Pinheiros, na altura do Cebolão, complicou o trânsito em São Paulo nessa manhã mesmo. Cerca de 100 moradores da comunidade Areião bloquearam a via com barricadas e fogo, em protesto contra a reintegração de posse de um terreno da Enel. O grupo também pediu moradia digna. O ato começou por volta das 6 da manhã e afetou não só o trânsito na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, também como causou reflexos na Marginal Tietê, rodovia Castelo Branco, Bandeirantes e Anhanguera. Quem vai para São Paulo de manhã sabe como uma coisinha em algum bairro acaba afetando vários bairros aí de São Paulo. A manifestação também prejudicou o transporte ferroviário. Os trilhos da linha Nova Esmeralda foram incendiados, interrompendo a circulação entre as estações Presidente Altino e Ceasa. A linha 8 Diamante também teve operação parcial entre Presidente Altino e Imperatriz Leopoldina. Equipes dos bombeiros, Polícia Militar e Força Tática atuaram no local para conter as chamas e liberar as vias. O rodízio municipal foi suspenso pela manhã apenas nas marginais Tietê e Pinheiros, mas segue valendo no centro expandido da cidade, viu? Agora vamos vir um pouquinho mais aqui para a região. Um incêndio atingiu o supermercado Santa Fé, o antigo Verã que vocês conhecem, na área central de Suzano, na noite de ontem. Olha, as imagens tomaram grande proporção nas redes sociais e, apesar disso, o estabelecimento estava fechado no momento e ninguém se feriu. O incêndio teve início por volta das 8h30 da noite, na parte dos fundos, onde se encontrava um amontoado de papelão. O fogo foi controlado por bombeiros logo em seguida, então foi bem rapidinho, viu? E ninguém ficou ferido, machucado nem nada. Ainda na cidade de Suzano, o empresário Bruno Schiavi Pereira, de 41 anos, morreu em um grave acidente na noite de ontem. A motocicleta que ele conduzia se chocou com um carro na rua Doutor Prudente Moraes, na região do bairro Vila Amorim. O empresário chegou a receber os primeiros socorros de pedestres e motociclistas que passavam ali pelo local, além do próprio motorista envolvido no acidente. Equipes dos bombeiros e do SAMU chegaram em seguida. A força do impacto provocou um incêndio na motocicleta de Bruno e, apesar dos esforços das equipes de resgate, Bruno não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ele é sobrinho da jornalista suzanense Marilei Schiavi, e Bruno era proprietário também da Schiavi Biker House, oficina conceituada especializada em motos. O empresário deixa 3 filhos e a Rede Alto Tietê se solidariza com a família e amigos. Agora, na cidade de Mogi das Cruzes, uma confusão entre moradores e agentes da Guarda Civil Municipal
terminou com 2 prisões no Jardim Aeroporto 3, em Mogi, na manhã de ontem. Segundo a Secretaria de Segurança, guardas faziam patrulhamento quando tentaram abordar 2 homens em uma moto sem capacete com a placa dobrada. Eles desobedeceram a ordem de parada e fugiram por várias ruas, sendo alcançados em seguida. Durante a prisão, moradores tentaram impedir a ação e jogaram pedras contra os agentes. Um dos veículos da GCM foi empurrado e acabou batendo numa mureta. Foi necessário reforço da PM para controlar a situação. Os 2 suspeitos foram levados à central de flagrantes e permaneceram presos por desobediência, direção perigosa sem habilitação, desacato e dano ao patrimônio público. Olha quanta coisa. Eles não tiveram direito à fiança e seguem à disposição da Justiça. E no próximo bloco você confere as vagas de emprego na região. Também tem a programação da Festa do Divino, que começa na quinta-feira, e muito mais. Já já eu tô de volta com o seu Rede Alto Tietê News. Drogaria Kobayashi, onde o sinônimo é tradição e qualidade há muitos anos aqui em Mogi das Cruzes. Eles cobrem os preços de qualquer drogaria da região. E olha, eu vou te mostrar tudo o que você vai encontrar na unidade da Avenida Japão 2797. São muitas ofertas esperando por você, começando pelo Up Daily Kids com 60 cápsulas mastigável, de R$ 79,99 por apenas R$ 39,99. Up Daily Kids de 249 ml, de R$ 40 por apenas R$ 29,99. Alquimia Pleno Ômega 3 com 30 pastilhas, de R$ 69,99 por apenas R$ 49,99. Gente, lembrando, o ômega 3 para crianças pode ajudar no desenvolvimento cerebral e na saúde cardiovascular, e também no sistema imunológico e muito mais. Aqui você também encontra a Nistatina, de R$ 33,23 por apenas R$ 9,99. Lara Baby Premium, toalha umedecida com 100, de R$ 11,99 por R$ 7,99. Perfenol, de R$ 25,42 por apenas R$ 8,99. E anticoncepcionais com até 75% de desconto. E é claro que em todas as unidades da Kobayashi você vai encontrar toda a linha de fraldas da Guto Baby em diversos tamanhos. Venha aproveitar, porque aqui na Kobayashi você tem as melhores ofertas com os melhores produtos. Estamos aqui esperando você. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Você já sabe, segunda-feira é aquele dia especial aí para procurar emprego novo. Você já está procurando o seu? O Alto Tietê conta com mais de 1.800 vagas nessa segunda, confira. As oportunidades são para as cidades de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz e Santa Isabel. Em Mogi são 785 vagas para diversos cargos. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta para participar e saber mais detalhes. Já em Suzano são 667 vagas e os interessados devem se cadastrar pelo site suzanomaisemprego.com.br ou se dirigir ao PAT. A unidade central fica na Avenida Paulo Portela, número 210, e o Centro-Norte fica na Avenida Francisco Marengo, número 2301, Jardim Dona Benta, dentro do Nagumo. Agora, para vocês que são de Poá, Ferraz e Santa Isabel, os PATs estão com 361 vagas disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem comparecer a uma das unidades do PAT. Em Poá, o PAT fica localizado na rua 26 de março, número 72, no centro.
Em Ferraz, fica na rua Américo Truffelli, número 60, no Parque Dourado. E em Santa Isabel, fica na Praça da Bandeira, número 56, no centro. Olha, drones estão sendo usados no combate à dengue em Mogi das Cruzes. A tecnologia está sendo aplicada em áreas de difícil acesso com alta incidência da doença, com o objetivo de identificar e tratar focos do mosquito Aedes aegypti. A ação, coordenada pela Prefeitura, utiliza drones equipados com pulverizadores que aplicam larvicida em locais com água parada. Muito interessante, né? Olha, o produto não oferece riscos à saúde, se você tem essa preocupação, nem de pessoas, nem de animais, segundo a vigilância. A primeira operação foi realizada na Vila Suíça e também passou pelos bairros Mogi Moderno, Vila Sintra e Vila Oliveira. Até o momento, o município registrou 161 casos de dengue. Em 2025, mais sem nenhuma morte. No mesmo período do ano passado, foram mais de 14 mil casos e 14 óbitos. A Prefeitura também mantém a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, em todas as unidades de saúde, com atendimento de segunda a sexta, inclusive em horário estendido. Outro reforço é o canal Zap da Dengue, que oferece atendimento e informações pelo número 99918 6070. Então, se você tem alguma dúvida, é só ligar, é só mandar um WhatsApp e se informar. Agora nós vamos falar de coisa boa e de festividade por aqui. A tradicional festa do Divino Espírito Santo de Mogi vai começar nesta quinta, dia 29 de maio, e segue até 8 de junho. Com 412 anos de história, o tema desse ano é Divino Espírito Santo e São Francisco, nosso irmão, ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação. A abertura oficial será com a apresentação das novas bandeiras, coroa e cetro na Casa dos Capitães de Máximo, às 16 horas no Jardim Universo. Em seguida, o cortejo segue para a Prefeitura e depois para a Praça Coronel Benedito de Almeida, onde vai haver a bênção das bandeiras e o levantamento do mastro, marcando o início das celebrações. Às 7h30 da noite acontece o hasteamento das bandeiras na quermesse. A programação religiosa inclui a novena na Catedral de Santana a partir do dia 30, com a primeira alvorada prevista para o dia 31. A quermesse, ponto alto da festa, será realizada no Centro Municipal Integrado no Mogilar, com mais de 30 barracas oferecendo comidas típicas, como o afogado, que todo mundo conhece e é super famoso, além da fogata, pizza e doces. O festeiro desse ano é João Pedro Mota e os capitães de mastro são Lisandro e Patrícia Correia. A festa é considerada uma das maiores manifestações religiosas e culturais da região. E se temos festividades, que tal saber como fica o tempo para amanhã? Hoje o dia começou ensolarado com tempo fresco. À tarde as temperaturas se elevaram e não tivemos chuvas. Veja como vai ficar o tempo aí para sua terça. Amanhã o dia começa ensolarado com tempo fresco também e à tarde as temperaturas tendem a subir. Na cidade de Guarulhos teremos mínima de 13 e máxima de 26. E em Mogi teremos mínima de 12 e máxima de 25 graus. E no próximo bloco temos o Resenha na Rede com o Lucas Barreiros. Fica aí que rapidinho já a gente está de volta com muito esporte. Atenção você que é gestor, comprador ou técnico de segurança. Comprar equipamentos de proteção individual ou EPIs é coisa muito séria, pois estamos falando de proteger uma vida. Além de estarem atualizados com as certificações e validações, eles necessitam daquilo que é mais importante nesse tipo de compra, que é a informação. E nesse quesito, a Caema, com mais de 30 anos de experiência no atendimento a indústrias, construção civil, área da saúde, fast foods e prestação de serviço em geral, sabe muito bem quais são as necessidades de seus clientes. Com uma equipe bem treinada, eles vão te oferecer os EPIs que atendam às suas necessidades e de seus colaboradores. Afinal, são 30 anos equipando profissionais e protegendo vidas. Essa é a Caema. Venha você também. Essa concessionária aqui é especial e eu tô falando da Nissan Vigorito. E sabe por quê? Eu não vi em nenhuma outra loja as condições de descontos que aqui tem. Vem comigo! Vamos começar pelo Corolla branco GR Sport 2022 Flex,
2.0 automático por R$ 122.900. Agora um 0 km Nissan Sentra gasolina 2025 2.0 automático em duas cores disponíveis, na cinza Atlântico e no branco Diamond, a partir de R$ 169 mil. Mas aqui está por R$ 152.900, com taxa zero, bônus no seu usado na troca, além de desconto de fábrica. E por último, o Nissan Versa Exclusive Prata 2025 1.6 CVT Flex automático, de R$ 144.900 por R$ 130.900. Mais documentação, primeira parcela do IPVA pago, taxa zero e desconto de fábrica. Nissan Vigorito é a certeza do melhor negócio. Vem pra cá! Seu Rede Alto Tietê News já está de volta. Eu vou aproveitar que é segunda-feira, não vou perder tempo e chamar agora o Resenha na Rede. E o Lucas já tá por aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, eu acho que hoje a gente não pode perder tempo, né? Tem muita coisa para falar. Com certeza. E já começando pelo Brasileirão, que tivemos a 10ª rodada acontecendo neste final de semana. E olha, alguns resultados surpreendentes e resultados importantes para a tabela, viu? No sábado, jogando no Morumbi, o São Paulo foi superado pelo Mirassol e perdeu por 2-0. Os gols foram marcados por Gabriel, que também marcou contra o Corinthians recentemente, e depois teve lei do ex com o Reinaldo. Então. Ele comemorou bastante, até polêmica gerou ali, que ele foi na bandeirinha, fez uma dancinha lá. Foi estranho, né? Que estava no ambiente do São Paulo, lá no Morumbi, né? Exatamente. Então, assim, a gente teve um São Paulo irreconhecível, né? Jogou Sim. muito mal dentro de casa e sem o Zubeldia. Está cumprindo aí suspensão dupla, então, o técnico do São Paulo, mas... o Tricolor, com esse resultado, fica estacionado ali, o Mirassol sobe, entra no G10 do Brasileirão, né, nas primeiras 10 colocações, e segue fazendo uma campanha interessante. Goleou o Grêmio, venceu o Corinthians, venceu o São Paulo, tinha empatado com o Inter no Beira-Rio na última rodada, e agora vem aí fazendo uma bela competição, uma bela estreia na Série A, né? Sim, ele vem se destacando, mantendo ali uma constância legal, Sim. né? A gente vê outros times que subiram, Santos, né, por exemplo. O Sport. E que não estão conseguindo manter essa constância. O Sport, nossa, coitado, ele até agora não ganhou nenhuma. Pois E tem dado essas zebras, né, assim, pode-se dizer. O São Paulo, eu bato na tecla, e você sabe que eu sempre falo do técnico, ele está sem técnico. Porque o São Paulo, assim, já teve outros jogadores se destacando, mostrou que tem um banco bom, que consegue vencer uma partida, às vezes, com os jogadores machucados, mas falta o técnico estar presente no campo, né? Pois é. E olha, outro jogo que aconteceu no sábado foi a partida entre Atlético e Corinthians, já no finalzinho, né? Às 9 da noite, as equipes se enfrentaram na Arena MRV e, apesar de um jogo disputado, ficaram no empate 0-0, sem gols. As primeiras chances... Deixa eu voltar. As principais chances do confronto aconteceram ainda na primeira etapa. Primeiro, Thales Magno para o Corinthians, saiu cara a cara com o Everson, aí ia dele ou chutar cruzado no canto ou lançar aquela cavadinha, acabou isolando e não conseguiu tirar o 0 do placar. Depois, foi a vez de Rony, recebeu a bola na pequena área, ele saiu na frente do Hugo, ele chutou a bola, ainda voltou para ele, e aí quando ele finalizou, o goleiro Hugo Souza brilhou com uma grande defesa, que, né, até viralizou depois nas redes sociais, ele compartilhou muito esse vídeo, foi bastante elogiado a atuação do goleiro Hugo, que impediu ali o que seria o gol da vitória do Galo. Na etapa complementar, melhor, no segundo tempo, tivemos um jogo mais morno. Apesar, né, do primeiro tempo, o Corinthians jogando melhor, construiu bastante chances, mesmo com um time reserva em campo. Já na segunda etapa, ficou aquele jogo mais brigado, o Galo chegou a algumas finalizações com cobranças de falta, o Hugo Souza de novo apareceu para fazer defesa no lance do Scarpa, tal, do Hulk, mas, tirando isso, ficou aquela polêmica da arbitragem por conta de um suposto vermelho que teria que ter sido aplicado para o Lianco, né, zagueiro do Galo, mas acabou ficando por isso mesmo. Então, as duas equipes reclamaram muito da arbitragem. As arbitragens a gente tem notado aqui, deixando várias polêmicas, né, no decorrer dos jogos.
O jogo eu assisti do Corinthians e do Atlético, foi um jogo legal, até merecia gol, assim. Sim, sim. O Hugo trabalhou pra caramba, até quando o goleiro se destaca, a gente fala que é porque, assim, a bola estava chegando muito. Mas, como você bem falou, o Corinthians estava com uma equipe reserva, né? Porque, sim. Spoiler, joga amanhã, né? Sim, sim. Mas, assim, foi um jogo legal de assistir. Apesar de ter ficado no 0-0, foi ali, deu uns sustos aí, tanto para os corintianos quanto para o pessoal do Atlético, né? Exato. E olha, a notícia que não foi nada legal para os corintianos é que, apesar do time reserva contra o Atlético, o Yuri Alberto entrou no segundo tempo e já no final da partida sofreu uma lesão ali nas costas, já no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, um lance que ele estava sozinho, acabou sofrendo essa lesão, uma fratura ali, uma pequena fratura, foi identificada pelo Corinthians e agora camisa 9 vira desfalque para o Timão por tempo indeterminado. Então a gente tem agora esses jogos, como você bem disse, amanhã contra o Huracan, tem jogo contra o Vitória por aí. Vai ter aquela pausa, né, por conta da data FIFA e Super Mundial que vem, mas é um momento complicado para o Corinthians, que conta agora com a felicidade do retorno de Memphis Depay e Rodrigo Garro, mas, por outro lado, perde o artilheiro num lance ali bobo. E ele estava se destacando muito, ele trabalha bem em equipe. A gente comenta aqui do Memphis, ele, né, que formaram uma boa dupla. Exatamente. Vamos ver como é que vai ficar, né? Pois é. E olha, Manu, a rodada continuou já no domingo. Se a gente falou de polêmica de arbitragem no sábado, no domingo também tivemos isso em Palmeiras e Flamengo. No duelo de líderes que aconteceu no Allianz Parque, o rubro-negro levou a melhor e bateu o Palmeiras por 2-0. Isso mesmo. O jogo começou ali no primeiro tempo ainda com um pênalti marcado para o Palmeiras. Piquerez foi para a bola e o Rossi fez a defesa. Mas o Rossi, ele pegou e provocou pra caramba, o Piquerez levou até cartão, né? Pois é, mas aí ele já fez para entrar na mente, né? Isso. Já o clássico é clássico, o pessoal mesmo. querendo vencer a todo custo, nem que seja também no mental. Aí sim, no segundo tempo, tivemos rede balançada. A arbitragem viu pênalti em cima de Arrascaeta, lance que foi revisado pelo VAR e aí chamou o árbitro Ramon Abate-Abel para marcar esse pênalti. O próprio Arrascaeta foi para a bola para um lado, o Everton parado no meio do gol sem entender muito para onde que ia. 1-0 Flamengo e depois o gol da vitória saiu dos pés de Ayrton Lucas. Uma bela jogada ali com o Alacian depois de um lateral. Um belo passe, achou o camisa 6 do Flamengo que saiu na cara do Everton, não perdoou, ampliou o marcador e fez a festa da torcida rubro-negra que estava presente no Allianz Parque e por todo o Brasil. Tava o pessoal torcendo. Eu estava assistindo o jogo e ou tinham flamenguistas próximos a mim ou anti-palmeirenses, porque o pessoal estava comemorando pra caramba. Exatamente. Mas tem muito flamenguista também aqui na região, né? Sim. E assim, foi um jogo que mesmo quem não é flamenguista, quem não é palmeirense, queria assistir, porque é um clássico de aí, o pessoal da ponta de cima da tabela, né? Exatamente, um resultado importante, né? Como a gente deu spoiler lá no início, Palmeiras continua líder com 22 pontos, mas agora o Flamengo encosta com 21. Seguido deles, temos o Cruzeiro, que foi a 20 pontos depois da vitória sobre o Fortaleza. Então, tem o Bragantino também que está perto. É importante essa vitória porque dá aquela embolada, né? Não deixa o Palmeiras disparar, as outras equipes ficam próximas. Então, é um Brasileirão que vem se desenhando para ser bem disputado, viu, Manu? Eu acho que vai repetir um pouquinho do ano passado, que a gente, nossa, no final... Fortes emoções. É muito legal isso, que mostra um equilíbrio entre os times. Exatamente. Os times ali, sempre que se destacaram, os times maiores, né, eles vêm perdendo um pouquinho ou vêm crescendo a qualidade dos outros times e se aproximando, né? Pois é, e olha, só para não deixar de registrar aqui, ontem o Palmeiras foi comandado pelo auxiliar João Martins. O Abel, cumprindo suspensão, não estava na beira do campo. É semelhante aí com a situação do Zubeldia, né? Isso. E teve Santos, que conseguiu respirar um pouquinho, né? Pois é, Manu. Já para fechar essa rodada para os paulistas no domingo, tivemos o Santos encarando o Vitória às 6h30 da tarde. O jogo aconteceu lá no Barradão. O Santos contou com o gol de Guilherme, que já não marcava há 3 meses para sair aí com os 3 pontos e mudar de posição momentaneamente na tabela do Brasileirão. Santos, que vinha na penúltima colocação, né, na 19ª colocação da tabela, venceu, ultrapassou o Juventude, que jogava nessa segunda-feira, e aí sim pôde dar uma respirada, né? Sim. Contou com o Neymar entrando em campo na segunda etapa.
camisa 10 até tentou, mas não conseguiu aumentar o marcador, não teve grandes impactos ali que a gente registrasse no jogo. Mas, de volta, segundo jogo, né, do Neymar em campo. Sim. O Santos tem que contar e tem que deixar assim, outros jogadores se destacarem, porque nós não sabemos quanto tempo o Neymar ficará ali em campo. O pessoal até colocou ele mais para frente, assim, às vezes é um jogador para entrar ali no segundo tempo, alguma coisa. Sim. Não deixar ele o tempo todo para ele ficar 100% e se manter bem para poder jogar, né? É que nesse momento, ele vai acabar entrando realmente mais pro final, porque né, vem de lesão, tempo parado, então jogou uns 25 minutinhos ali contra o CRB, agora jogou meia hora contra o Vitória. A tendência é que o Neymar esteja em campo, inclusive no amistoso que o Santos vai fazer contra o Red Bull Leipzig, né, time alemão que vem para o Brasil, e também deve estar na seleção brasileira, na data FIFA de junho. Então, Neymar aí já pensando mais na frente, o Santos também trabalhando isso. Agora vamos falar de Libertadores, que amanhã tem jogos, né? Pois é, essa semana temos as decisões, as últimas rodadas dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Na terça-feira, São Paulo enfrenta o Tajeres, no Morumbi, às 19h. Já na quarta, é a vez do Palmeiras entrar em campo e enfrentar o Sporting Cristal no Allianz Parque, às 21h30. A gente comentou de Sul-Americana. Na terça-feira também, o Corinthians entra em campo, mas vai enfrentar o Huracan fora de casa. Então, na Argentina, o Timão vai em busca dessa classificação, em busca de confirmar essa classificação, já que está na segunda posição. O jogo começa às 9h30, o Timão precisa vencer, ou então vai ter que torcer por uma combinação de resultados, já que o América de Cali enfrenta a equipe do Racing do Uruguai e tem chances de passar de fase ainda. O que o pessoal não se lembra, assim, teve os jogos de ida, né? Tá tendo agora os jogos de volta. E o Corinthians perdeu em casa, né? Pois é, perdeu para o Huracan em casa, empatou com o América de Cali, venceu apenas o Racing dentro de casa. Fora de casa, o Timão empatou também com o América de Cali e depois venceu o Racing do Uruguai. Agora tem essa última partida e essa última chance de classificação. Agora vamos sair do futebol brasileiro, mas continuar falando de futebol, né? Pois é hora de falar de Vinícius Júnior, né? Isso. Que o Ministério das Relações Exteriores informou neste sábado que recebeu com satisfação a condenação de 5 torcedores do Real Valladolid na Espanha por ataques racistas contra o Vini Júnior do Real Madrid. A sentença homologada pelo Ministério Público Espanhol prevê 1 ano de prisão para os envolvidos por ofensas cometidas em dezembro de 2022 durante uma partida de La Liga. Segundo o governo brasileiro, trata-se da primeira sentença na Espanha que reconhece manifestações racistas em estádios como crime de ódio, o que marca um avanço na luta contra a discriminação. É importante destacar que as pessoas cometem, né, um crime de racismo e não estavam vendo ali tá ficando impunes, né? Pois Não estava vendo uma resolução, uma prisão. Agora aconteceu, né? Foi algo concreto. Isso é uma vitória, né? Exatamente. Então, para o pessoal que não lembra, durante aquela partida em si, os torcedores imitaram o macaco e ofenderam o jogador com insultos raciais, com clara intenção de humilhar, segundo o Tribunal de Valladolid. O Itamaraty ressaltou a cooperação entre Brasil e Espanha no combate ao racismo e reafirmou o compromisso brasileiro com a igualdade racial. Vini Júnior, infelizmente, tem sido alvo frequente de ataques do tipo. O mais recente ocorreu em fevereiro, durante a partida contra a Real Sociedad pela Copa do Rei. Ele vem, nossa, um histórico, assim, algumas coisas muito agressivas também Exatamente. Acontecendo. Tudo, e ele tá ali tirando de letra, mas não adianta, a pessoa tem que cometer um crime, ela tem que pagar, né? Exatamente. E a gente vê o Vini Júnior sempre se posicionando, desde o primeiro caso que aconteceu até o mais recente. Ele sempre se posiciona, bate de frente, cobra medidas, e é isso que tem que ser feito. E querendo ou não, muito dessas reações que acabam vindo por parte dos torcedores acabam se dando justamente pelo Vinícius Júnior brigar contra isso. Né? Então, não tem jeito. Parabéns ao Vinícius Júnior, ao governo espanhol, ao Real Madrid, né, que apoia essas causas do Vinícius Júnior, porque só batendo de frente a gente vai ter, de fato, medidas contra, né? E que vários outros países tomem como exemplo, né? Exatamente. Que não é só na Espanha que ele sofre ataque de racismo, então que outros países tomem como exemplo e comecem a punir também, né? Exatamente, Manu.
Bom, vamos mudar agora de esporte mesmo, né? E falar de Hugo Calderano, né? Pois é. O Calderano que fez história nesse domingo em Doha, no Catar, ao se tornar o primeiro brasileiro e também o primeiro atleta do Hemisfério Sul a disputar uma final de campeonato mundial de tênis de mesa. Na decisão, infelizmente, ele foi derrotado por 4-1 pelo chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo e campeão olímpico por equipes e nas duplas mistas. A vitória do chinês manteve a hegemonia asiática no esporte, mas não tirou o brilho da campanha do brasileiro. Aos 28 anos e atualmente em terceiro no ranking mundial, Calderano avança um patamar inédito para a América Latina no tênis de mesa e se consolida como uma das maiores referências da modalidade fora da Ásia. E olha, Manu, mesmo sem o título, o feito é considerado um divisor de águas para o tênis de mesa no Brasil e na América do Sul. A expectativa é que o desempenho do Calderano inspire novos atletas e impulsione o desenvolvimento do esporte no Brasil. É importante a gente salientar, porque, assim, na verdade, ele não perdeu a de ouro, ele ganhou a medalha de prata. Exatamente. Que já é uma grande vitória. Nossa, ele conseguir, assim, representar o Brasil, representar a América do Sul, né? Não deixa de ser assim. Com certeza. E chegar ali, quebrar essa hegemonia ali. Tá, olha, é um passinho ali. Assim como outros esportes, tem sempre os times que se destacam, mas o pessoal vai chegando. E também em outras modalidades também tem o pessoal que vai chegando aos pouquinhos. E o Calderano já está ali em terceiro no ranking, né? Exatamente. Ele, né, que já tinha tido um destaque nas Olimpíadas, Sim. Foi campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa recentemente, né? Até foi na China, então na casa deles. O Calderano se sobressaiu e conseguiu esse grande resultado. E ele fez uma campanha muito boa nesse Mundial. Conseguiu ali uma virada contra o Kirill Gerasimenko, atleta cazaque. Ele, ainda nas oitavas, né, saiu perdendo por 2-0, conseguiu vencer, fechar em 4-2. Depois fez boas partidas nas quartas e na semifinal, inclusive, né, que aconteceu um dia antes, no sábado. Foi um jogo muito disputado. Sim. Ele acabou vencendo por 4-3 e depois ele realmente admitiu que a questão física pesou um pouco nesse domingo, nessa decisão, mas não é tempo de ficar triste, é tempo de se alegrar, porque o Brasil tem aí mais uma estrela no esporte mundial, agora brilhando forte no pódio do Mundial de Tênis de Mesa. Com certeza. Bom, Lucas, quinta-feira você está de volta, hein? Com certeza. Hoje a gente passou por outros esportes aí. Então, na quinta-feira já teremos definições, né? Isso. É verdade, São Paulo e Palmeiras já estão classificados, já estavam classificados na Libertadores, mas teremos o Corinthians na Sul-Americana e a gente vai ver como ficou a situação do Timão. Isso mesmo. Então, quinta-feira você está de volta, né? Com certeza, Manu. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. Até mais. Até.